Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um devocional / mensagem, porque hoje eu sinceramente não sei se é uma mensagem, se é um devocional, eu não sei. Porque tá muito impactante, tá muito forte, já começou falando aqui, queimando no meu coração. E quando eu comecei a estudar e a ler sobre essa passagem que nós vamos estar comentando hoje, primeiramente o Senhor já começou falando comigo e foi agora. Então eu falei, eu já vou gravar quentinha direto do trono. Não vou fazer muito esboço, eu vou fazer do jeito que o Senhor pediu para fazer. E eu espero muito que você seja abençoado, que você abra os seus ouvidos, que você entenda o que está sendo falado, que você venha ouvir e trazer para a sua realidade, para a sua vida, sabe? Muitas das vezes a gente ouve as coisas e pensa assim, mas ela falou isso. Traga para a sua vida, reflita sobre o que está sendo falado, não sai julgando tudo que está sendo falado, não sai, sabe? O que serve para você é para você, o que serve para o outro é para o outro e não tem nada a ver com você, sabe? O Senhor, o que Ele tem para falar para você é para você e só, sabe? O que Ele tem para falar para o outro é para o outro. Com cada um de nós o Senhor fala de um jeito, o Senhor age de uma forma. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e trazendo para nossa vida, para que a gente não ouça e traga para nossa vida coisas que não provêm, mas sim coisas que venham nos edificar. Procure ouvir coisas que te edificam. E esse canal aqui é uma delas, tá? Então já aproveita, se inscreva, comenta, deixa seu testemunho, compartilha, porque são coisas assim que nós devemos trazer para nossa vida, sabe? O mundo já tá muito triste, já tá muito tenso, já tá tudo muito, sabe? Então, ouça mais de Deus, ouça louvores, ouça, sabe? Se coloque nesse momento assim de entrega para Ele, porque você precisa disso, nós precisamos, porque a gente está plantando, e quando a gente está orando, nós começamos a orar, nós começamos a plantar ali a nossa oração, isso faz com que quando nós venhamos colher, porque é uma plantação, sabe? É como se fosse sabe quando você guarda um dinheiro no banco, você vai guardando, e quando você precisa, você vai lá e resgata. A oração, o louvor, a intercessão, é a mesma coisa. Você ora, busca todos os dias. Talvez você fale, mas tá tudo bem, eu não tô precisando agora. Mas vai chegar o dia mau, sabe? Então, eu vou começar aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 35. A cura do cego de Jericó. E eu quero saber, até onde você iria por um milagre? Até onde você vai por um milagre? Porque este homem, ele estava jogado à beira de um caminho, sem a menor possibilidade de alguém, ou de um milagre. Aos olhos humanos, sem chance. Mas aos olhos de Deus, existia ali um propósito. Eu vou ler para você. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calassem. Porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse:
recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quando eu leio essa passagem, e a minha Bíblia em Lucas, ela diz assim, que ele fala assim, Senhor, que eu torne a ver. Torne, verbo tornar. Ou seja, em algum momento ele ficou cego. Então ele era uma pessoa que via. E de repente ele fica cego. E quando ele fica cego, eu imagino que o mundo daquele homem desaba. Porque você perder a visão, perder algo assim, a visão, a audição, é algo muito chocante. Você vê e de repente você se vê preso numa escuridão, é algo muito chocante. E aquele homem, ele ali na beira do caminho, sentado, pedindo esmola, e ele ouve a multidão se aproximando. E aquela multidão vai se aproximando, e aquela multidão estava animada, era uma multidão... Porque quando tem muita gente, geralmente é muito animado, é muito barulho. E aquelas pessoas vão se aproximando e ele fica curioso, quem é? Quem é que tá vindo? O que tá acontecendo? E as pessoas falam, olha, Jesus o Nazareno. E aí ele pensa, Jesus, com certeza. Eu tenho certeza que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ah, mas eu tenho certeza. E aquela multidão, conforme vai se aproximando dele, aquelas pessoas começam a falar para ele, cala a boca, que diz assim, ó, o versículo 39, ó, e os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse, ele, porém, gritava cada vez mais alto. As pessoas que estavam ali à frente o repreendiam, cala a boca, chega, não fica gritando, não incomode o mestre, ele não vai te ouvir. Isso me traz uma reflexão. Muitas das vezes isso acontece com a gente. Porque muitas das vezes a gente está clamando por algo e tem muita gente ouvindo a gente clamar. E as pessoas começam a falar, não fica clamando mais não. Sabe aquele filho? Pois é, muita gente está falando assim, ai, não ora por ele, mas não chega. Você já está cansada de orar pelo seu filho, pelo seu marido, pedir a Deus um casamento. Você já está cansada. Não, para. Jesus não está te ouvindo. Ele não vai te ouvir. Tem muita gente pedindo. Jesus tem mais o que fazer. Sabe? Só que Jesus, ele estava ouvindo aquele cego. Ele ouviu. Ah, meu amigo, ele ouviu. E enquanto as pessoas falavam assim, ó, ele clamava, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, como é interessante. Então, parou Jesus, ou seja, Jesus parou. Mandou que lhe o trouxessem. Então, Jesus ouviu. Tá vendo? É necessário nós calarmos as multidões. Nós calarmos, nós não ouvirmos a multidão. A multidão que fala para não clamar pelo seu filho, que fala para não clamar pelo seu casamento. A multidão que fala para você não pedir para Deus um esposo ou uma esposa. A multidão que diz para você, olha, essa doença não tem jeito. Olha, isso esquece, isso não vai dar certo. Tem momentos que nós precisamos, na maioria dos momentos, nós precisamos calar essas vozes. Talvez essas vozes estejam já enraizadas em você. Mas é necessário calá-las para viver o milagre. Sabe por quê? Porque Jesus está te ouvindo. Quem precisa te ouvir é o Mestre, é Jesus. E Ele já está te ouvindo. E Ele fala assim, tendo eles... E parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres? E o dono do milagre, ele continua dizendo para você, não desista, insista no seu milagre, vá até o fim. O seu milagre está perto, está próximo. Jesus não estava muito longe daquele cego, ele estava próximo.
Só que a multidão fazia parecer que ele estava longe, mas Jesus não estava longe. Sabe o que acontece lá quando Pedro, ele está andando sobre as águas com Jesus e ele vai ao encontro de Jesus sobre as águas e Pedro olha para o mar, olha para a ventania e ele começa a afundar e ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, socorre-me. E Jesus estende a mão. Jesus não estava longe de Pedro. Jesus estava próximo, porque ele estendeu a mão, o tomou pela mão e disse: homem de pequena fé. Então, esses dias a gente fez um devocional e onde eu falei sobre a fé pequena. Por mais que a nossa fé seja pequena, nós devemos continuar insistindo. Nós devemos usar mesmo... mas a minha fé é tão pequena, Valéria. É tão pequenininha. Continua. Ainda que ela seja pequena. Quantos milagres Jesus operou na vida de pessoas que tinham a fé pequena? Quantos? E Jesus ainda fala, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Bem pequenininha. Então, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai fazer o seu milagre. Mas você precisa continuar. Você precisa insistir. Você precisa se preparar para receber o seu milagre. O Senhor, Ele fala que vai te dar, mas a sua parte precisa ser feita. E a sua parte é só você quem pode fazer. Eu não posso fazer a sua parte. O outro não pode fazer a sua parte, mas você pode fazer. Então continue. Qual é a minha parte? Continuar. Continue. Se é pelo seu filho, continue orando. Se é por um casamento, continue orando. Continue buscando. Mas eu tenho um sonho de me casar, Valéria. Eu sei. Continua. Continue orando. Mas eu tenho um sonho de ter um filho. Eu sei. O Senhor pode te dar. Eu sei quem pode te dar. Eu sei quem pode realizar o seu sonho. E a única coisa que Ele quer é que você continue insistindo. E no momento certo, no momento propício, você vai estar como aqueles que sonham. Você vai estar com o seu milagre e como esse homem glorificando a Deus. Então, fique com essa mensagem para esse dia. Continue. A mensagem de hoje é: continue. Continue. Insista. Eu vou ficando por aqui. Que essa mensagem invada o seu coração. Que essa mensagem, que essa palavra você possa trazer para a sua vida. E que você possa continuar insistindo no seu milagre. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar e ser também um canal de bênção na vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.